E aí, galerinha, agora a questão 21 da lista do Bora Vencer. É uma questão do Enem de 2015 que vai tratar ali de conhecimento básico sobre função afim. Acompanhe o texto aí na tela e volta comigo para acompanhar a resolução. Então, pessoal, como você viu aí no texto, a questão aborda a temática de um assalariado que, além de uma parte fixa, ganha uma comissão de acordo com o que vende, certo? Ela traz um gráfico. Eu anotei aqui os pontos principais que são relevantes para a gente e estou te convidando a perceber o seguinte: o que esse gráfico está mostrando para a gente? Que quando o rapaz sai de R$0 em venda, que é o momento em que ele ganha R$800 de salário fixo, e vai para R$20.000 em venda, que é o momento em que ele ganha R$1.200 de salário, você percebe que ele está aumentando R$20.000 nas vendas para ganhar apenas um aumento de R$400 no salário. Tudo bem? A pergunta é qual é a taxa de comissão, né? Quantos por cento ele ganha de cada real que ele vende, tudo bem? Quando eu tenho essas informações, eu consigo transformar minha pergunta do problema na seguinte: R$400 representam quantos por cento de R$20.000? É isso que você tem que tentar responder. E eu vou te apresentar duas maneiras de pensar sobre isso, tá ok? Todas as vezes que você divide um número por outro, o resultado que você encontra pode ser interpretado como quantos por cento o número de cima representa do número de baixo, que se torna a sua referência, tudo bem? Lembra disso, eu divido um número por outro, o número de cima vai estar, o resultado, vai estar representando quantos por cento o número de cima representa do número de baixo, tá ok? Quando eu vejo R$400 dividido por 20.000, eu posso usar aquelas táticas de frações equivalentes, eu posso dividir por 100 o numerador e o denominador, que vocês costumam chamar de corto zero, você vai ficar com 4 sobre 200, tudo bem? Mas eu estou interessado numa porcentagem. O que é porcentagem? É um valor por 100, ou seja, eu preciso que o meu denominador se transforme em 100. O que eu posso fazer com R$200 em termos de divisão para transformar em 100? Dividir por 2. Só que pela regra das frações equivalentes eu preciso fazer isso em cima também, chegando a 2 sobre 100. Moral da história: ganhar R$400 de salário quando eu vendo R$20.000, né, ter um acréscimo de R$400 quando eu acrescento R$20.000 em minhas vendas, significa o mesmo, é equivalente a dizer que eu estou aumentando R$2 no meu salário cada vez que eu aumento R$100 nas minhas vendas. Isso significa falar de uma taxa de 2%. Tudo bem? Letra A. Agora vamos supor que você não gosta da fração, que esse raciocínio não é o mais natural para você. Deixa eu te apresentar uma segunda linha de raciocínio. R$20.000 são a nossa referência, ok? E eu quero saber, aqueles R$400 que eu coloquei aqui, ó, quantos por cento eles representam. Então o que eu posso pensar? Se R$20.000 corresponde a 100%, eu posso dividir por 10 as duas partes e eu vou chegar à conclusão de que R$2.000 correspondem a 10%. Divido por 10 de novo e chego à conclusão que R$200 representam 1%. Como eu quero saber R$400 e 400 é o dobro de 200, então vai ser o dobro da taxa, 2% também. Então, você fica à vontade para escolher qual método que você prefere. Se quando você faz a divisão, você descobre sempre o percentual, ou se você vai trabalhando com os valores percentuais para fazer composição de acordo com o seu interesse. Beleza? Pessoal, então vamos lá, questão 22 da lista do Bora Vencer. É uma questão do Enem de 2012 que vai tratar basicamente de escala. Pausa o vídeo aí e acompanha o texto da questão. Então, pessoal, vamos lá. Viu aí a figurinha? Você percebe que as duas primeiras figuras têm a mesma altura de 9 quadradinhos. A terceira tem uma altura de 6 quadradinhos. A quarta e a quinta, as duas têm uma altura aí aproximada de 4 quadradinhos e meio, beleza? O que eu quero te convidar a pensar? Olha só, se eu tenho duas figuras que têm a mesma altura no desenho, só que elas têm escalas diferentes, com certeza uma delas é maior do que a outra. Então eu já consigo aproveitar essa prova tipo C e eliminar uma das alternativas. No caso, uma escala de 1 para 100, quando eu comparo com uma escala de 2 para 100, eu preciso entender o quê? 2 para 100 significa que a cada 2 quadradinhos do desenho significa 100 quadradinhos no real. Eu posso simplificar esses valores e chegar à conclusão, então, que um quadradinho no desenho vai significar
50 no real, tudo bem? Então o que acontece? 9 quadradinhos vezes 100 vai dar um valor maior do que 9 quadradinhos vezes 50, vocês concordam? Automaticamente eu já elimino essa alternativa, beleza? Figura 3, 6 quadradinhos na escala de 2 para 300. Usando a mesma lógica que eu falei, você simplifica, escala de 1 para 150, tudo bem? Então eu tenho que pegar os 6 quadradinhos, multiplicar pelo 150, posso fazer 6 vezes 100, 600, 6 vezes 50, metade, 300, tudo bem? Dando um total de 900 quadradinhos, essa altura já está igual a essa. Quando eu vou para a figura 4 e para a figura 5, são de novo duas que têm a mesma altura, então com certeza eu vou ser capaz de eliminar uma delas. Escala de 1 para 300, essa aqui escala de 2 para 300, ou seja, 1 para 150. Com certeza essa daqui tem uma altura menor do que essa. Posso eliminar essa alternativa, o que automaticamente me deixa com esse último cálculo. Quando eu tenho que fazer a conta 4,5 vezes 300, o que eu posso fazer? 4 vezes 300, 4 vezes 3, 12, com os dois zeros vão dar 1.200, tudo bem? Esse 0,5 representa metade. Metade de 300 é 150. Os 1.200 com esses 150 vão dar 1.350 quadradinhos de altura na realidade, tudo bem? Então, pessoal, se você observa esse raciocínio de escala, uma questão simples, gabarito letra D. E aí, galerinha, tudo certo? Vamos dar continuidade aí, questão de número 23, bora vencer. Questão que caiu na prova de 2015 do Enem, beleza? É uma questãozinha de escala, mas só que não é escala convencional, 1 para tanto, 1 para 100, 1 para 150. Dá uma lidinha aí, para o vídeo aí, dá uma lidinha, que você vai ver o que a gente pode fazer nesse tipo de questão, beleza? Parou? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, a questão ela diz que tem lá, né, uma pegada lá e tudo, e diz que usa uma caneta para você pegar como base, para você perceber qual é a proporção que existe. E diz que a caneta originalmente, na tua mão, ela mede 16,8 centímetros, ok? E lá no desenho, na representação gráfica que é feita, ela mede apenas 1,4 centímetros. Então, com base nesta informação, e sabendo que a pegada tem 2,2 centímetros, né, de largura, só com a largura você mata, porque se você perceber aí, ó, os outros valores sempre diferem, não tem repetido, ok? Nas alternativas. Então o que acontece? A caneta tem 16,8 centímetros originalmente e 1,4 centímetros no desenho. A pegada tem 2,2 centímetros de largura no desenho. Qual vai ser a largura original? É fazer a chamada regra de 3, não é verdade? E aí, quando você faz a regra de 3, vamos lá nas resoluções tradicionais, né? Você multiplica cruzado e vai ter 1,4x é igual a 16,8 vezes 2,2. Sendo assim, o x é 16,8 vezes 2,2 dividido por 1,4. Ei, companheiro, me diz uma coisa. Coleguinha, seguinte. Faz essas contas aqui sem calculadora. Faz. Você tá no Enem, velho. Faz essas contas aqui sem calculadora. E aí? Você consegue perceber o tempo que você vai demorar? Primeiro, para fazer essa multiplicação você já vai demorar um tempo considerável. Para pegar esse resultado, dividir por 1,4, então, nossa senhora. Qual é a resposta? Não estou preocupado com a resposta aqui. Sabe por que não? Você vai perceber que dá para fazer de um jeito bem mais prático, isto se, para variar um pouco, você tiver habilidade com os números. Como assim, professor? Como assim, Rogério? Como é que funciona esse negócio? Vamos ver? Unidade, seguinte, se liga aqui. A caneta original tem um comprimento de 16,8 centímetros e a caneta no desenho, na representação gráfica, 1,4 centímetros. Para você saber o tanto que o desenho foi ampliado ou reduzido, no caso, né, do real para o desenho, o que você tem que saber? Você tem que se questionar, o 1,4 multiplicado por quanto vai dar o 16,8? Este quanto é exatamente o fator pelo qual o desenho tem que ser multiplicado para chegar no real. Mas para a gente descobrir isso, dá uma olhada. O 1,4 10 vezes não já dá 14? Se aqui fosse 14, acabou, é só multiplicar por 10.
Mas acontece que ainda fica faltando, de 14 para 16,8, ainda ficam faltando 2,8 centímetros. Mas fala para mim, o 2,8 é o 1,4 quantas vezes? Não é 2 vezes? Gente, você conta 1,4 10 vezes, depois você conta ele mais 2 vezes. Você concorda que ao todo 16,8 é o 1,4 12 vezes? Se o 16,8 é 1,4 12 vezes, significa dizer que o comprimento da pegada, dá uma olhada aí, ó, a largura da pegada, não é 2,2 centímetros no desenho? Para você descobrir no original, é multiplicar 2,2 por 12. Professor, mas 2,2 vezes 12 está difícil. Tá bom então. O que é multiplicar por 12? Não é multiplicar por 10 e depois acrescentar mais 2 vezes, ou seja, contar o 2,2 10 vezes e depois acrescentá-lo outras 2 vezes. Gente, o 2,2 10 vezes é 22, ok? E o 2,2 2 vezes? Não é 4,4? Agora fala para mim, quanto que é 22 com 4,4? 26,4? Marca aí, 26,4. Um abraço. Só um detalhe. Ah, professor, eu nunca ia pensar nisso. Reforço mais uma vez. Eu sei que eu já estou sendo um pouquinho chato nesses vídeos, mas reforço o convite. Você quer parar de ficar reclamando no final da prova de que não deu tempo de fazer tudo? Galera, pode ter certeza. O pessoal que consegue tirar notas mais elevadas, podem ter certeza absoluta, eles não se limitam a resolver as questões de uma forma tradicional. Justificativa muito simples. Não dá tempo, velho. Não dá tempo. Então você tem que desenvolver a habilidade de efetuar os cálculos de uma forma mais ágil. Você tem que treinar no seu dia a dia, você tem que treinar a habilidade de efetuar cálculos mentalmente. Beleza? Mas não basta saber fazer cálculos mentalmente. Você tem que também compreender o conceito por trás de cada conteúdo, o conceito por trás de cada questão, e não simplesmente saber como é que calcula. Beleza? Pessoal, abração, até a próxima. Fui! E aí, pessoal, vamos nessa então. Questão de número 24, bora vencer. O negócio é o seguinte, essa questão é uma questão de geometria espacial que foi cobrada no Enem de 2014, que fala a respeito de uma lata de tinta com umas dimensões tal, beleza? Ele fala que dá um aumentozinho nas dimensões da base e pergunta o que tem que fazer com a altura, mas dá uma lidinha aí, jogo rápido pra gente poder depois brincar um pouquinho com essa questãozinha, beleza? Parou? Bom, pessoal, vocês viram aí, né, que a questão fala de uma lata de tinta com dimensões de 24 centímetros por 24 centímetros na base, é um quadrado, né, com lado de 24 centímetros, e a altura é de 40 centímetros. O que ele diz? Ele diz que as dimensões lineares da base, elas vão sofrer um aumento de 25%, cada uma delas, e pergunta o que deve ser feito com a altura para que o volume da lata continue o mesmo. Bom, aqui no quadro vocês estão vendo aqui uma resolução mais tradicional, mais convencional, né, para a resolução deste tipo de problema. Consiste no quê? Primeira coisa que você tem que descobrir, qual é o volume original da lata. O volume original da lata é, você calcula a área da base, o número de quadradinhos que tem no chão, né, 24 por 24. Aqui está o cálculo convencional, 24 por 24, ok? Beleza? E aí você vai encontrar depois esse 24 vezes 24, vai dar 576. Você ainda precisa multiplicar o 576 por 40, ok? E aí o que vai ter? 576 vezes 40, está aqui, vai dar 23.040, ou seja, 23.040 centímetros cúbicos. Este vai ser o volume total da lata. Só tem um detalhe. Calculei o volume total da lata, agora a gente tem que calcular o volume novo. Qual vai ser o volume novo? Tem que descobrir quais são as arestas novas da base. Para isso, lá vem a tal da regra de 3, né? Você vai fazer uma regra de 3 como? O 24 é o seu 100%, quanto que vai ser o 25%? Aí você faz o produto cruzado, 100 vezes x vai dar 24 vezes 25, 24 vezes 25, aqui está o cálculo, 24 vezes 25 dá 600, sendo assim o x é igual a 6, né? 600 dividido por 100. Se o x é 6, você tem 24, aumenta 6, vai para 30. Então agora as novas arestas da base vão ser de
30 centímetros cada uma delas. Sendo assim, o novo volume vai ser a área da base, que é 30 vezes 30, multiplicado pela altura final. Qual vai ser a altura final? É o que ele quer descobrir, né? Na verdade, ele quer descobrir qual é o percentual de redução. Mas para isso, a gente vai calcular a altura final. Como o volume final tem que ser igual ao volume inicial, o volume final é 900 vezes a altura final, e o volume inicial, 23.040. Ao igualar, você vai ter que a altura final vai ser 23.040 dividido por 900. Dá para simplificar por 10, 2.304 por 90, aqui está 2.304 por 90, você vai obter 25,6. Para fechar, você ainda tem que fazer mais uma regra de 3, que é o quê? A altura original, que é de 40 centímetros, é o seu vulgo 100%, e a nova altura, que é de 25,6 centímetros, é o percentual X que você quer descobrir. Então você vai fazer o tal do multiplica cruzado, né? Você vai ter 40 vezes x vai ser igual a 25,6 vezes 100. Então x vai ser 2.560 dividido por 40, simplificando e ainda fazendo a divisão de 256 por 4, que aqui eu adotei uma estratégiazinha de dividir por 2 duas vezes, né? A metade de 256 é 128, a potência de 2, e a metade de 128 é 64. Ou então você faz a divisão tradicional, como a gente fez o 2.304 por 90, e vai obter que o x vale 64%. Cuidado, tem gente que marca ainda 64%, mas na verdade ele está dizendo que a nova altura representa 64% da antiga. Se representa 64% da antiga, tirou quanto? Quanto é que está faltando para 100%? 6% para chegar em 70% e mais 30%, ou seja, está faltando 36%. Sendo assim, a nova altura, você tem que tirar 36% da altura antiga para você obter a nova altura. Esta é a resolução tradicional, mas será que dá para a gente fazer de um jeito diferente? Vamos ver? Humanidade, dá uma olhadinha aqui, por gentileza. Negócio é o seguinte, ele dá as dimensões da lata, mas só que me acompanha, por gentileza. Imagine que a lata tenha dimensões A, B e C, ok? A, B e C. Quanto vale? Não sei, não sei. Ele diz que A e B vão receber um incremento de 25%, vai aumentar em 25%. Mas espera, 25% não tem muita coisa a ver com 100%? Você concorda que o 25% contado 4 vezes não dá o 100%? Sendo assim, cada um destes 25% não corresponde a 1/4 do total? Pensa na pizza, 25% da pizza não dá 1/4 lá? Ou então a metade da metade, né? A metade de 100% é 50% e a metade de 50% é 25%? A gente pode pensar de diversas formas para estabelecer esta conexão de quando olhar 25%, 25% é 1/4. Por quê? Porque 25 vezes 4 dá 100. E o 20%? 20 vezes 5 dá 100, então 20% é 1/5. E 10%? 10 vezes 10 dá 100, então 10% é 1/10. Beleza? Existem alguns percentuais que são divisores de 100% que dá pra gente estabelecer essa conexão. Então, acompanha aqui. 25% é equivalente a 1/4, né? Então vai dar um aumento de 1/4. 1/4 em cima do valor A. Então você vai ter o valor A e vai acrescentar 1/4 de A. Mas conforme a gente viu lá na questão 18, eu vou trabalhar essa ideia novamente, que é o quê? Se você tem um inteiro e acrescenta 1/4, a grande sacadinha aqui é você não enxergar um inteiro como sendo um inteiro. Você pode enxergar um inteiro como sendo 2 metades, ou seja, 2 meios, ou 3 pedaços de 1/3, ou seja, 3 terços, ou 4 pedaços de 1/4, ou seja, 4 quartos. Você pode pensar um inteiro da forma que você julgar conveniente. Por exemplo, no problema da porta, nós encaramos um inteiro como sendo 8/8. Se você voltar lá na questão de número 18, você vai verificar que nós utilizamos este artifício lá também. Então vamos nessa. Um inteiro são 4 quartos. Galera, você tem 4 quartos de alguma coisa e aumenta 1/4 desta coisa, você concorda que você vai ficar com 5 quartos desta coisa? Beleza? Por quê? Qual é a ideia destes 5 quartos? Acompanha. O volume antigo é a área da base, A vezes B, multiplicado pela altura, que é C. Mas o novo volume, a base não mede A,
ela mede 5/4 de A, ok? Deu um aumento de 1/4. Então o que era A virou 5/4 de A, o que era B virou 5/4 de B. A pergunta é, por quanto nós devemos multiplicar a altura C para que o volume novo fique igual ao volume antigo? Dá uma olhada aqui, até no joguinho das cores. O volume antigo é A vezes B vezes C. Se eu quero que no final destes cálculos sobre A vezes B vezes C, dá uma olhada nos números em vermelho. Este primeiro número, que é 5/4, que é o fator pelo qual nós multiplicamos A, multiplicado por este fator que multiplicamos B, que também é 5/4, multiplicado por algum fator que nós vamos multiplicar C, que não sabemos ainda quem é, o produto destes três fatores tem que dar 1. Por que tem que dar 1, professor? Para que sobre apenas A vezes B vezes C. Que eu não quero que o volume novo fique igual ao volume antigo. Então o produto desses três fatores tem que dar 1. Agora dá uma olhada. 5 vezes 5 é 25. 4 vezes 4 é 16. 25 no numerador, 16 no denominador. A pergunta é, 25 16avos tem que ser multiplicado por quanto para o resultado dar 1? 25 16avos tem que ser multiplicado por 16 25avos. É ou não é? Para simplificar, 16 25 e sobrar 1. Sendo assim, este fator misterioso é 16 25avos. Mas me acompanha. 16 25avos. Dá para fazer o denominador virar 100? Por que virar 100, professor? Porque se virar 100, eu não vou ter por 100, eu não vou ter por cento. Agora, o que a gente faz com 25 para virar 100? Não é só multiplicar por 4? Ok? Então, basta pegar o numerador e também multiplicar por 4. Mas o que é multiplicar por 4? Não é dobrar duas vezes? 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Ou seja, 64%, o que isso significa dizer? Que este fator misterioso que deve multiplicar a altura deve ser o fator 16 25avos, ou seja, 64 sobre 100, ou seja, 64%. Isso significa dizer que a nova altura deve representar 64% da altura antiga. Se deve representar 64%, isso significa dizer que devemos retirar 36%, que é o gabarito da questão. Só um detalhe, professor, este raciocínio é muito complexo para mim. Ou então você pode estar pensando, professor, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? A questão é, galera, independentemente de você ter preferido a primeira resolução ou a segunda resolução, venho aqui fazer um convite para vocês. Imagine se você adquirir consistência nessas operações com frações, se você conseguir estabelecer conexão entre porcentagem e fração, identificar essa ideia por qual fator nós devemos multiplicar, desenvolver a habilidade de fazer cálculos mentais, você consegue perceber a agilidade que você pode ganhar? Por exemplo, um problema como este, uma pessoa que já tem o hábito de enxergar operações com frações desta forma, que já tem o hábito de enxergar porcentagem desta forma, de visualizar a ideia de apenas multiplicar por alguma coisa para dar um aumento ou uma redução percentual, fatalmente esta pessoa, ela pode olhar para a questão, fazendo uma análise não muito demorada, ela olha para a questão e já sabe praticamente o que fazer para chegar lá no resultado. Se você der uma olhada também na questão da cerâmica, beleza? Lá na questão da cerâmica, você tem lá na questão da cerâmica a ideia de 80% de 80%, estão lembrados? 0,8 vezes 0,8 é igual a 0,64. Inclusive acabou dando o mesmo percentual, não é verdade? Beleza? Galera, então fica aqui o convite. Dê uma olhada nesta parte básica da matemática, operações com frações, porcentagem, fator multiplicativo, e a partir disso daí você vai perceber que questões mais complexas como esta daqui, não é das mais fáceis, podem ter certeza, mas nós podemos pegar algo mais complexo e, usando as operações básicas, resolver de uma forma um pouco mais acessível. Se comparar as duas resoluções,
A primeira resolução, você viu o tanto de conta que tinha? Não é questão de ser mais fácil ou mais difícil. Você consegue comparar o tempo que você gasta? A gente ficou mais tempo aqui discutindo, por quê? Porque eu queria mostrar para vocês qual era o raciocínio. Mas imagine se você adquirir este raciocínio. Você consegue perceber o tempo que você consegue economizar na prova, meu amigo? Você consegue perceber o tempo que você vai ganhar? Não à toa a galera sai da prova dizendo: ó, não deu tempo de fazer a prova toda. Beleza? Galera, um abração, até a próxima. Fui! Bom, pessoal, dando continuidade então, bora vencer, questão de número 25. Galera, uma questãozinha de assunto hiperatual, que é a ideia de índice de preços ao consumidor, né? Tem diversos índices, tem o IGPM e tal, inclusive nessa questão ele fala do IGPM e de outros índices que compõem o IGPM. Dá uma paradinha aí, questão do ano de 2015 aí, beleza? Dá uma paradinha no vídeo aí, dá uma lida com calma, na maciota, que a gente já volta com a resolução. Valeu? Valeu? Parou? Bom, pessoal, vocês viram aí que a questão fala do IGPM, né, que é composto por 3 outros índices, e ele diz que o IPA tem um peso de 60%, o IPC 30% e o INCC 10%. Sendo assim, ele quer saber qual vai ser a composição, qual vai ser o mês que você vai ter o maior IGPM. Galera, sugestão, para você não ter que calcular todos, 60%, qual que tem maior peso? O que tem maior peso, 60%, olha só o de fevereiro como ele é muito alto. E a diferença para os outros é muito grande. Provavelmente fevereiro vai ter o maior IGPM, só tem um pequeno detalhe. Ele pode até ser compensado, ele só vai ser compensado se a diferença dos outros for muito pequena. Ou se a diferença for grande, mas o valor dos outros for muito menor do que os outros. Se você observar, você vai perceber que 1,42 é muito maior do que os demais, e aqui a diferença é muito pequena em relação aos demais. Então fevereiro é o nosso grande candidato para ter o maior IGPM. Em termos de cálculos, está aqui no quadro. Olha só que cálculo chato. 0,6 que é 60% de 1,42%, 0,3 que é 30% de 0,88% e 10% de 0,35%. Gente, olha as multiplicações que você tem que fazer. Eu ainda fiz usando as técnicas para fazer cálculos mentais, porque tradicionalmente você ia precisar fazer essas 3 multiplicações, ia ter 3 resultados e ainda ia ter que fazer essa soma para chegar no valor final. E o valor final vocês vão perceber que é de 1,151. Mas isso daqui é se você não perceber algumas coisas. Não perceber o quê? Lhau! Pessoal, se liga aqui. Olha só, você não precisa fazer conta alguma. Por que não precisa fazer conta alguma? Se você analisar aqui os valores, como vai ser uma composição deles, significa dizer que o valor não pode extrapolar nenhum deles, porque nenhum deles vai contribuir com mais do que 100%. Se você analisar aqui, você vai perceber que fevereiro, que tem os maiores valores, fatalmente vai ter o maior IGPM, como a gente observou agora há pouco. E esse IGPM, com certeza, vai ser um valor entre 1,42 e 0,35. Não tem como extrapolar, se nenhum deles vai contribuir com mais do que 100%, e mais do que isso, entre 0,35 e 1,42, muito mais próximo para o 1,42. Por quê? Porque o peso dele é muito elevado. Então é só você marcar aí 1,15. Era só olhar. É sério. Pessoal, mas pode fazer isso? Você tem que confiar em você. Você tem que confiar no seu raciocínio. Você tem que confiar na sua lógica matemática. Beleza? Aumente a percepção dos números, galera. Estamos falando. Aumenta a percepção dos números. Você vai ganhar um tempo que você não tem noção. Você consegue comparar o tempo que a gente fez com o tempo que você ia gastar fazendo as contas? Beleza? Pessoal, até a próxima. Fui!